Você é logoterapeuta e tem dificuldade de aplicar de maneira prática nos teus pacientes a logoterapia e análise existencial? Fica comigo nos próximos minutos desse vídeo, porque eu vou te ensinar aqui um raciocínio lógico para você conseguir aplicar de maneira prática a logoterapia na tua atuação, na tua prática clínica. Olá, meu nome é Otton, sou psicólogo clínico e ajudo outros profissionais, outros psicólogos a terem um negócio sustentável dentro da psicologia clínica. E hoje eu gostaria de falar especificamente sobre a abordagem da logoterapia. Então, muitas vezes as pessoas entendem que as abordagens existenciais têm uma perspectiva mais abstrata. Uma vez eu, aqui no consultório, recebi um grupo de estudantes de psicologia do primeiro ano e esse grupo fez essa pergunta: Otton, por que as abordagens existenciais são tão abstratas assim? E a minha resposta foi: bom, se você entende que a abordagem existencial é abstrata, é porque você não entendeu nada do que a abordagem significa e nada do que ela é. Então, isso está no nosso imaginário de maneira recorrente. Uma vez, quando eu estudava ainda na minha graduação, uma professora falou assim para mim: Otton, eu acho bonitinho, né, vocês aí da existencial falando sobre sentido da vida. É tão bonitinho. Só que na época eu não tinha uma resposta para dar para ela. Eu só concordei: é verdade, né, bonitinho e tudo mais. Mas muitas vezes descobrir sentido na vida não tem nada de bonitinho e não tem nada de abstrato. E para ilustrar isso, eu vou trazer um pequeno texto aqui do Psicoterapia e Sentido da Vida, do Viktor Frankl, e você vai ver como a descoberta de sentido é algo concreto e como você pode aplicar de maneira prática, a partir daquilo que eu vou te explicar aqui, a logoterapia e a análise existencial. Falando nisso, se você quiser uma supervisão em logoterapia e análise existencial, é só mandar mensagem aqui no link abaixo que eu já estudo a abordagem, uso a abordagem há bastante tempo, né? Se você tiver alguma dúvida, às vezes a gente tem um tipo de leitura muito difícil, né, para esse tipo de situação, às vezes as pessoas não conseguem articular a teoria com a prática clínica. Então, se você quiser uma supervisão particularizada em logoterapia, só me mandar uma mensagem aqui para o Instituto de Psicologia para poder a gente organizar a tua mentoria e a tua supervisão. Na minha edição, o texto está lá no capítulo 92, é o segundo parágrafo. Eu vou resumir aqui o texto, vou resumir o parágrafo em que Viktor Frankl diz assim: bom, se um paciente vier ter conosco e nos diz que ignora o sentido da sua existência e as possibilidades únicas da sua vida, da sua existência, então o que a gente deve fazer? A gente deve, enquanto terapeuta, dizer para esse paciente, né, conversar com esse paciente, orientar esse paciente que a primeira coisa que ele deve fazer, o primeiro passo que ele deve dar é começar a descobrir o sentido de sua vida, diante do seu caráter único e irrepetível, diante da sua liberdade e responsabilidade, diante do cumprimento do seu dever. Então, o primeiro passo é descobrir o sentido da sua vida. Aí Viktor Frankl vai dizer: bom, nós temos inclinações interiores, nós temos habilidades, nós temos dons, nós temos temperamentos. Então, como é que a gente poderia decifrar isso? E o Viktor Frankl diz: bom, a gente pode decifrar esse caminho sempre indo em direção ao dever ser. Então, quando a gente começa a questionar sobre a questão do sentido da vida, a gente deve ir em direção ao dever ser. E aí, para ilustrar isso, ele traz uma frase do Goethe, né? Ele faz uma paráfrase do Goethe. Ele diz assim, citando Goethe, abre aspas: como pode uma pessoa conhecer a si mesma? Nunca pela reflexão, mas sim pela ação. E aqui a gente tem meio que uma mudança de paradigma, porque muitas pessoas têm no seu imaginário que a psicoterapia é um ambiente, é um espaço, é um processo, é um tratamento em que há somente essa reflexão escapista da realidade. Então eu vou para um autoconhecimento numa perspectiva internalista, eu vou me conhecer via reflexão somente. Isso não vai me gerar nenhuma ação. Ou se vai gerar a ação, é a reboque a essa reflexão, entende? Então a gente tem muitas vezes um imaginário de que a psicoterapia é essa masturbação intelectual,
Nessa masturbação de eu tenho que me conhecer, e algo internalista e uma reflexão que não traz nada de concreto, que é uma abstração, que é um distanciamento, que é um afastamento da realidade. Daí a confusão, né, de muita gente sobre o próprio processo de terapia. E quando falamos em abordagens existenciais fenomenológicas, então tem essa pecha, tem esse ranço, tem essa associação também com essa proposta mais reflexiva, né, que não traz nenhuma ação. Só que Goethe continua: tenta cumprir o teu dever e logo saberás o que há em ti. Então a provocação do Goethe é: cumpra o seu dever, porque cumprindo o seu dever, logo você vai saber o que tem em ti. Então, antes mesmo dessa reflexão, você tenta fazer alguma coisa, cumpra o teu dever. Aí ele diz: mas o que é o teu dever? Ele responde: a exigência do dia. Então, descobrir o sentido da vida tem a ver com você cumprir a exigência do dia. E às vezes essa exigência do dia é lavar uma louça, às vezes é varrer uma casa, às vezes é estudar, às vezes é trabalhar mesmo naquilo que você não gosta de trabalhar, às vezes é ter que lidar com uma pessoa que você não suporta. Então, descoberta de sentido da vida é algo concreto. E aqui tem uma aplicação prática que muitas vezes os logoterapeutas não conseguem articular. Meu Deus, como é que eu vou ajudar a pessoa a descobrir sentido na vida? A gente vai perguntar, a gente vai conversar, a gente vai promover uma reflexão, a gente vai falar sobre o sentido da vida nesses termos abstratos. Mas como é que eu uso isso na clínica? Bom, tá aqui. Imagina que você recebe uma pessoa com transtorno depressivo maior. Atenção, porque isso daqui é muito importante. Você recebe uma pessoa com transtorno depressivo maior. E o que sabemos atualmente? Que uma das terapias mais eficazes para transtorno depressivo maior, uma das estratégias terapêuticas, vou mudar aqui a minha fala, uma das estratégias terapêuticas mais eficazes para o transtorno depressivo maior é a ativação comportamental. E ora, o que o Franco está falando aqui? Se a pessoa perde essa perspectiva de sentido da vida e imagina que ela tem um quadro de transtorno depressivo maior. Então, o que cabe ao terapeuta, ao logoterapeuta? Incentivá-la no cumprimento do seu dever diário. O que ele está falando aqui? Ativação comportamental. Pura e simplesmente isso. Então, o terapeuta ele tem que ter recursos para como é que eu vou conseguir ajudar essa pessoa a se ativar comportamentalmente. Bom, nós temos diversas estratégias e diversas ferramentas de promoção de novos hábitos, de resgate de novos hábitos, né, de instalação de hábitos. Então nós temos várias estratégias que vão te ajudar nesse processo. E muitas vezes o terapeuta não tem recurso, porque ele está aqui bitolado a aprender a logoterapia, a entender todas essas palavrinhas em alemão, só que ele não tem nenhum recurso prático para fazer essa articulação, ele não tem nenhum recurso criativo para fazer essa articulação, para aproximar a leitura da abordagem, né, a teoria com a prática. Já que para algumas técnicas tem uma prática que explícita, mas para outras situações não tem uma técnica explícita. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que utilizar o meu recurso criativo, entendendo que eu não estou fugindo da antropologia da logoterapia, percebe? Então, às vezes os profissionais eles viajam muito, eles têm uma dificuldade em fazer esse tipo de articulação. Então, por isso, se você é logoterapeuta, se você estuda logoterapia, se você quiser um acompanhamento particularizado ou supervisão em logoterapia, manda uma mensagem aqui no link para poder a gente organizar a tua supervisão em logoterapia e análise existencial. Se você quiser aprender mais sobre logoterapia, se inscreve no canal, deixa um like e não deixa de assistir a playlist aqui do grupo de estudos de leitura deste livro. Tem uma playlist completa em que eu estou lendo capítulo a capítulo, tópico a tópico e comentando esse livrinho aqui maravilhoso chamado Psicoterapia e Sentido da Vida. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.